E o Bitcoin teve uma terça-feira de leve alta, enquanto as bolsas americanas subiram forte. Nesse dia, vou atualizar nesse vídeo a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre um evento que vai acontecer amanhã e que pode impactar diretamente o preço do Bitcoin e de todas as criptomoedas. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, vou atualizar também a análise das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo e bora lá atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do gráfico, né? O que está acontecendo aqui? Começando, como de costume, pelo gráfico, o que eu estou vendo, tá? Pessoal, o gráfico do Bitcoin, como eu já venho falando nos últimos dias, tá? Não é o principal da análise, tanto é que se vocês olharem aí os meus últimos vídeos, eu passei muito brevemente pelo gráfico, tá? Quando a gente olha aqui o gráfico do Bitcoin, parece que ele rompeu ali um canal de alta para baixo ou uma bandeira de baixa para baixo, né? Mas o relevante aqui é o seguinte, a gente não teve volume aqui nesse possível rompimento que a gente teve, tá? Foi um rompimento aqui lateral. Então, assim, sinceramente, eu olho para o gráfico do Bitcoin aqui de uma hora, eu não consigo ver um padrão muito claro e muito fácil para falar com vocês, olha, o Bitcoin está indo para tanto, tem um padrão aqui indicando tanto, tá? A gente pode forçar alguns desenhos aqui, né? Tentar fazer alguma coisa, conectar algumas linhas aqui e tal, mas assim, nada fica uma coisa muito que se encaixa nos padrões que a gente já conhece da análise gráfica, tá? Então, sinceramente, pessoal, o gráfico do Bitcoin eu não estou conseguindo ver algo aqui nesse momento, de novo, tá? Olhando o gráfico de uma hora, olhando o gráfico diário, para mim o gráfico está bem indeciso, tá? Mas o fato é, o Bitcoin subiu hoje. Tainan, por que o Bitcoin subiu hoje, né? Galera, minha opinião é que o Bitcoin subiu hoje acompanhando o mercado americano, que subiu e não foi pouco, meus amigos. Hoje o mercado americano, o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsas nos Estados Unidos, subiu quase 1,7%, que é muita coisa para as bolsas americanas. A gente está falando do índice das 500 maiores empresas listadas em bolsas no maior mercado acionário do mundo, tá? Então subiu bastante aí, recuperando uma boa parte das quedas dos últimos dias aí, que não foram fáceis para o SP500, para as bolsas americanas, né? As bolsas americanas vinham caindo forte nos últimos dias aí, nas últimas semanas, com medo de recessão e com a subida de juros do Japão, mas os últimos dados macroeconômicos estão ajudando bastante as bolsas americanas, tá? E pessoal, quando a gente vai aqui para os dados que a gente teve sendo divulgados hoje, relevante aqui a gente teve o índice de preço ao produtor dos Estados Unidos, tá? O dado que eu falei com vocês ontem. Olha, pessoal, isso pode causar uma tempestade no mercado amanhã, dependendo de como esse dado vier, tá? Tempestade, eu me refiro à volatilidade, ao momento assim de muita agitação no mercado, e acabou tendo uma leve tempestade aí, que o Bitcoin subiu 2%, não é uma subida muito grande para o Bitcoin, ele não rompeu ali resistências relevantes, mas ele acompanhou as bolsas americanas aí que subiram, tá? Pessoal, quando a gente olha aqui, tá, a expectativa era 0,2%, veio 0,1%. Esse dado, índice de preço ao produtor, ou seja, inflação ao produtor dos Estados Unidos de julho, tá? Tainan, por que o mercado subiu quando saiu esse dado aqui? 0,1, porque o mercado entendeu que tem maior probabilidade de o Fed fazer um corte de juros maior em setembro, tá? E na narrativa que o mercado adota atualmente, quanto maior o corte de juros o Fed fizer, mais tende a subir o Bitcoin e as criptomoedas, porque o dinheiro sai de ativos mais seguros, né, como títulos de renda fixa e outros ativos aí mais seguros, e vão para ações, criptomoedas, commodities, tá? As pessoas investem esse dinheiro na economia real. Então, na teoria, é isso. Essa é a narrativa que o mercado está comprando. E, galera, eu confesso que hoje eu estava em dúvida na hora que esse dado saiu, tá? Ontem eu disse que se ele viesse 0,2 ou 0,1, seria bom para os mercados, né? Só que hoje, na hora que saiu, eu confesso que eu fiquei meio perdido. Eu postei lá no Telegram que eu achava que não era tão bom assim, por quê? Pessoal, o núcleo do índice de preço ao produtor, a expectativa era 0,2, ele veio zero. Tá? Veio zero, não teve crescimento da inflação. E eu fiquei começando a me perguntar na hora, será que isso daqui, né, nos últimos dias o mercado tem se assustado tanto com dados que podem indicar uma recessão? Será que esse índice de preço ao produtor caindo desse jeito não pode ser interpretado pelo mercado como sinal de recessão? Mas pelo jeito acabou não sendo interpretado como um sinal de recessão, tá? A gente vê que o índice ao produtor,
ele veio aí abaixo do esperado, né? E o mercado interpretou bem. Só que aí, pessoal, entra algo que eu penso que pode sim acabar sendo ruim, tá? Que é se vier uma deflação, tá? Deflação no caso aqui, né? Por exemplo, veio 0,1, era se viesse, por exemplo, menos 0,1. Aí sim seria uma deflação, tá? Aí seria um sinal ruim, porque deflação é algo que na maioria das vezes ocorre quando você está tendo ali um processo de recessão, muitas vezes, tá? Deflação, muita gente acha que é uma coisa boa, mas não é, tá? O que o mercado quer é que a inflação cresça, mas de forma controlada, bem devagar, né? Tipo 0,1, igual cresceu a inflação do produtor hoje lá nos Estados Unidos. É uma inflação saudável, tá? Quando a inflação começa a decrescer, isso significa que o dinheiro está se valorizando. Quando o dinheiro se valoriza, entre aspas, quando você tem deflação, as pessoas têm menos incentivo para gastar e mais incentivo para guardar esse dinheiro, tá? E quando as pessoas guardam dinheiro, ele circula menos na economia e você acaba tendo uma aceleração de um processo de recessão. As pessoas gastam menos porque querem guardar dinheiro porque esperam que ele vai valer mais no futuro e elas acabam aí atrapalhando a economia, tá? Causando e aprofundando o processo de recessão aí. Então isso que eu fiquei meio preocupado hoje, tá? A gente não teve nenhum dado do PPI mostrando deflação, mas se viesse uma deflação, eu acho que a gente teria queda, tá? Do jeito que veio hoje, veio bom, o mercado gostou, tá? Amanhã a gente vai ter um dado mais importante do que esse, na minha visão, que vai ser o índice de preço ao consumidor, que é outro dado de inflação lá dos Estados Unidos. Esse dado já causou muitos movimentos no mercado americano, tá? E, pessoal, com base na reação do mercado hoje, tá? Pessoal, confesso que eu não estava muito seguro quando esse dado saiu e eu queria ver como que o mercado ia reagir, até para mim me preparar aqui para como vai ser a reação amanhã, tá? O dado, pessoal, veio aí abaixo da expectativa, o mercado subiu, ou seja, o mercado ainda segue olhando positivamente para o corte de juros do Fed, tá? Com aquela mesma narrativa antiga, apesar do medo de recessão que surgiu nos últimos dias. Amanhã a expectativa é que o CPI cresça em 0,2% em julho na base mensal, assim como era a expectativa para o PPI hoje, tá? Tanto para o núcleo quanto para o índice cheio. A expectativa lá para os Estados Unidos é de um crescimento de 0,2%. Meus queridos, se vier um número acima de 0,2%, com base nessa reação que o mercado teve hoje, que confirmou que ele está seguindo aquela mesma narrativa de antes, tá? De que juros baixos são bons, a gente teve aqui, a gente pode ter aí, se vier acima, um sinal negativo, tá? Se vier, por exemplo, 0,3 aqui no CPI, sinal de queda, tá? Se vier 0,2, ótimo, perfeito. Para mim, o melhor cenário é se vier dentro do esperado, viu? Se vier 0,1%, ótimo também, tá? O de hoje aconteceu isso, veio 0,1% e o mercado subiu forte no núcleo, tá? Aliás, no índice cheio. Se vier 0, a gente vê que o mercado reagiu bem ao núcleo vindo 0 hoje, tá? Se vier menos 0,1, aí eu já acho que é complicado, porque aí é sinal de deflação, tá? E deflação geralmente é um sinal de que a gente pode estar indo para uma recessão, tá? Então, ou já estar em uma recessão. Então, essa é a minha visão, tá? Entre o intervalo aqui, entre 0 e 0,2, é excelente para esses dados de inflação amanhã. Se vier 0,1, menos 0,1, menos 0,2, né, um valor negativo mostrando deflação, pode ser muito negativo, tá? Porque lembrando, a gente tem o medo da recessão ainda. A gente lembra o que aconteceu aí alguns dias atrás com os mercados, né? As bolsas abriram em queda forte, Bitcoin caindo muito, altcoins caindo muito por causa desse tal medo de recessão, tá? Então, olho nisso, amanhã às 9h30 é um momento crucial para o mercado de criptomoedas, tem que ter bastante atenção nisso, tá? E galera, vendo como que o mercado está reagindo aos últimos dados de inflação, eu penso que talvez essa semana os dados que a gente vai ter na quinta-feira possam ser mais relevantes, tá? A gente vai ter dados de vendas no varejo dos Estados Unidos, é um dado aí que pode dar sinalizações de recessão. O índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia de agosto
Tá? A gente vai ter também os pedidos iniciais do seguro-desemprego, foram os dados que fizeram o Bitcoin sair da região dos 57 mil e ir para quase 62 mil. Na semana passada, o Bitcoin subiu forte na última quinta-feira por causa desse dado. Então, amanhã às 9h30 da manhã, meus queridos, a gente tem muitos dados importantes saindo ao mesmo tempo, tá? E isso, pessoal, aliás, na quinta-feira, tá? E isso me gera uma dúvida, tá? Amanhã, como a gente só tem dado de inflação, pode ser que o movimento seja mais direcional como hoje. Quinta-feira, como a gente tem vários dados aí diferentes sendo divulgados no mesmo horário, se eles vierem divergentes, a gente já pode ter um movimento mais difícil de operar, tá? O mercado pode ficar meio sem direção, como ele chegou a ficar na hora que esse dado do PPI saiu hoje, tá? Ele saiu 0,1, muita gente olhou e falou, será que isso é bom ou ruim, né? Será que isso indica recessão ou não, tá? Aí o mercado falou, não é recessão, isso aqui é sinal de que o Fed vai cortar juros, isso é bom, tá? Então, olho nisso, a gente tem que ficar de olho nisso. Para mim, esse dado aqui é um dos eventos mais importantes de amanhã, tá? Também tem a questão do Irã, pessoal, que pode acontecer a qualquer momento, tá? Se o Irã fizer algum ataque, a gente pode ter aí os mercados reagindo mal, mas é uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer, quando vai acontecer e como vai ser, tá? Quais vão ser as consequências. Então, é uma situação aí em que a gente tem uma incógnita, tá? A gente também não pode deixar de olhar, pessoal, para análise dos indicadores aqui de sentimento do Bitcoin, tá? No TRDR, aliás, eu estou no gráfico da Ethereum aqui, me desculpem. Indo aqui para o gráfico do Bitcoin, tá? No TRDR. O que eu vejo é o seguinte, pessoal. Hoje, nesse movimento de subida do Bitcoin, uma galera foi abrindo posição. A gente fez isso aqui pelo Open Interest subindo e o Long Short Ratio caindo, tá? Então o pessoal abriu posição short, apostando na queda aí contra a subida do Bitcoin, o Bitcoin foi subindo, né? Então o Open Interest voltou a subir nos últimos dias, que é o que eu falei que era importante acontecer na análise de sentimento para a gente ter uma maior confiabilidade, né? Geralmente as baleias jogam o mercado contra a maioria está abrindo posições shorts, então indicaria aí que teria uma possibilidade de as baleias jogarem o mercado aí para cima para liquidar esse pessoal que está abrindo posições apostando na queda, tá? A gente também não pode deixar de olhar aqui os indicadores da High Block. Ontem, pessoal, eu falava com vocês, né, que a gente tinha mais liquidez nos últimos 7 dias ali na região dos 53 mil dólares. Só que, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, tá? O Bitcoin bateu de novo no topo dos últimos dias. Então, provavelmente deu para muita gente que estava posicionada ali apostando na alta, né? Que abriu posição lá nos 60, talvez até 61 mil dólares, tá? 59, sair das suas posições alavancadas, tá? Então, talvez a gente não tenha tanta posição alavancada mais abaixo. Agora o mapa de calor, inclusive, está mostrando mais posições alavancadas acima de pessoas que estão apostando na baixa, mais especificamente na região dos 62.780 dólares aproximadamente, tá? Então, essa é a situação que eu estou vendo aqui. Agora parece que a gente tem mais liquidez se acumulando acima ali na região dos 62, tá? Então, temos que ficar de olho nisso daqui. Em termos de análise gráfica das principais criptomoedas, pessoal, vou começar como sempre pela Ethereum, né? A Ethereum é aquela história. Quando a gente olha o gráfico diário dela, a gente vê aqui um topo duplo com alvo lá nos 1.700, 1.800 dólares, tá? E hoje, inclusive, pessoal, a Ethereum está caindo enquanto várias criptomoedas estão subindo, tá? Isso é curioso, né? É algo aí que a gente percebe que está nítido, né? O Bitcoin subindo 2%, quando você olha ali, por exemplo, a XRP subindo 1,32%, a ADA Cardano subindo 0,35%, né? Não é uma subida monstruosa, mas a Ethereum está caindo no dia em que tudo está subindo, tá? Isso é sinal de que tem alguma coisa acontecendo aí com a Ethereum. E no caso, o que eu acho é que o gráfico dela, né? Os investidores estão mais pessimistas aí em termos de possibilidades de queda da Ethereum, tá? Pessoal, eu sigo aquela mesma linha de raciocínio que eu sigo para o Bitcoin ultimamente, tá? Dados macroeconômicos são mais importantes do que gráfico, tá? O gráfico está apontando uma coisa, mas eu acho que a Ethereum vai seguir o fluxo, tá? Se o mercado americano engatar uma alta a partir de agora, todos os próximos dados macroeconômicos vierem bons como os últimos estão vindo, eu acredito que a gente vai ter aí a Ethereum acabando subindo também, acompanhando o resto do mercado, tá? Então, essa é a minha visão para a Ethereum, embora eu acho que ela está mais fraca, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico de 1 hora, eu consigo ver aqui para a Ethereum um possível canal de alta, tá? Um padrão de continuação da tendência de alta, né? Que se a Ethereum continuar seguindo ele aí, ela tende a subir, tá? Ela não rompeu, ao contrário do Bitcoin ali que rompeu aquele canal de alta, a Ethereum ainda
segue no jogo, tá? Ada Cardano, pessoal, rompeu para baixo ali uma cunha ascendente, acompanhando o movimento do Bitcoin ali que caiu abaixo, né, rompendo aquele suposto canal de alta, só que tá sem volume, tá sem movimento muito claro, tá? Para mim, a Ada Cardano tá lateralizando aí nos últimos dias, tá? Eu não tenho muita confiança aqui de que isso é um movimento muito relevante, não. Binance Coin subindo hoje, acompanhando o fluxo do mercado. Em teoria, ela rompeu para baixo uma cunha ascendente, né? Mas na prática, o que será que a gente tem aqui, tá? Eu tenho minhas dúvidas aí se a Binance Coin vai seguir alguma direção. Para mim, ela, assim como a Ada Cardano, tá lateralizando, tá? Outra criptomoeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, XRP. Tá? XRP para mim também tá lateralizando. Quando a gente olha ali, parece que ela rompeu um topo duplo nos últimos dias para baixo, com alvo lá na região dos 52 centavos. Mas eu acho que ela só vai, assim como a Ethereum, assim como as outras moedas que estão fazendo padrões baixistas, inclusive o Bitcoin, eu acho que só vai aí se a gente tiver algum evento sendo catalisador para esse movimento. Tá? E para mim tem dois eventos que podem ser catalisador para o movimento de queda das criptomoedas nos próximos dias. O primeiro dele é se o Irã fizer algum ataque forte aí contra Israel e isso gerar aí o medo de uma guerra. Tá? Isso aí poderia, na minha visão, causar uma queda forte e fazer essas altcoins aí que estão fazendo padrões de baixa buscarem os seus alvos, tá? Um outro evento que pode ser catalisador são dados macroeconômicos ruins, tá? Por exemplo, se amanhã a gente tivesse o dado de inflação lá dos Estados Unidos ao consumidor ou vindo muito acima, né? Tá, a expectativa é 0,2, vamos supor que vem 0,4. O mercado fala, o Fed não vai poder cortar juros em setembro, tá? Eu acho que a gente vai ter estagflação, que é pior do que uma recessão. E é pior do que a inflação, que é uma mistura de inflação com estagnação econômica, uma mistura de inflação com recessão, tá? Então, o mercado pode olhar, se esse dado amanhã de inflação vier muito abaixo, vier menos 0,2, por exemplo, menos 0,1, tá? O mercado pode olhar e falar, teve deflação, parece que a recessão tá chegando mesmo, viu? Acho que vamos ter recessão, vai cair tudo. Aí o mercado pode cair e as altcoins podem cair, tá? Para mim, isso é mais importante do que a análise gráfica nesse momento. Pessoal, entendam o que eu estou falando. Não estou dizendo que a análise gráfica não é importante. Estou falando que nesse momento, dado o que aconteceu naquele domingo, em que as bolsas abriram caindo forte ali lá no Japão, isso se espalhou pelo mundo inteiro gerando pânico. Nesse contexto de medo de recessão, dados macroeconômicos trazem mais informações relevantes sobre a recessão do que qualquer outro tipo de análise, tá? Então a gente tem que ficar de olho nesses dados, na minha visão, tá? Solana, pessoal, Solana subindo em 0,5% hoje, tá? Não é aquela subida forte, e a Solana parece que ela tá aí na mesma situação da maioria das altcoins, tá? Rompeu uma cunha ascendente para baixo com alvo lá na região dos 100, né? Dos $100, é um alvo bem baixo. Mas será que vai? Eu acho que vai se acontecer alguma coisa, se o Irã fizer algum ataque aí, como algumas pessoas estão falando, né? Parece que a gente vai ter um feriado em Israel, lá um feriado judaico que muitas vezes deu coisas erradas aí para Israel, então talvez estão especulando que talvez o Irã possa aí usar esse feriado para atacar, né? Se eu não me engano, chama o feriado Yom Kippur, eu não sei se assim se pronuncia, tá, pessoal? Me perdoem se eu estiver falando bobagem, eu não tô lendo aqui de onde eu tô falando, tá? Eu tô falando as coisas que eu li mais cedo, eu posso estar falando alguma coisa errada aqui, tá? Em termos de coisas aí de feriados judaicos, eu não sou um profundo conhecedor desse tema, mas a gente pode ter alguma coisa desse tipo aí, tá? E se tiver, meus amigos, esses gráficos aí das altcoins indicando queda podem acabar tendo razão, tá? Mas vai depender desses eventos, né? Os dados macroeconômicos. E, pessoal, assim, para ser bem sincero com vocês, tá? Para mim vai depender muito mais desses dados macroeconômicos amanhã do que dos eventos que a gente vai ter aí de gráficos, de análise de sentimento, tá? Então eu tô de olho aí nos dados macroeconômicos. Foram eles aí que fizeram o Bitcoin e as bolsas americanas principalmente fazer os últimos movimentos de alta. Eu acho que vão ser eles que vão dar a dica aí novamente, tá? No mais, pessoal, desejo a todos aí uma excelente noite de terça-feira, um excelente resto de noite, né? Excelentes negócios aí durante a semana. Até mais, tchau!